você é mais uma que senta nessa cadeira. Ele diz, olha, gente, eu era de igreja, eu estava por ali, mas a experiência eu ainda não tive do encontro, não tinha tido do encontro com Jesus. E foi na renovação que você teve esse encontro? Como que foi essa experiência? Na verdade, foi num retiro de uma nova comunidade. Na época se chamava El Shaddai, hoje se chama Pantocrator. Ah, do André. Né? Isso. Um abraço, André. Daqui André, o Newton tá vindo esses dias aqui, Newton Cruz. Ele é cantor de lá, Newton Cruz, eu acho. Da Newton Pantocrator. Júnior. Newton Júnior! Isso. Desculpa, e ele Newton. estava, inclusive, pregando nesse Ele retiro, tava? sim. Ele vai vir agora em junho gravar aqui. Ai, que bênção. Deus abençoe, irmão. Sua vida lá tem o André, faz lá parte. tem o Luiz, lá tem o Newton. Sim. Eu conheço todo mundo aí. Tá, que legal. Muito Na da época hora. se chamava Comunidade El Shaddai. E eu estava ali já bem envolvida na igreja, era do Ministério de Teatro, estava fazendo crisma. E aí surgiu um retiro que chamava Trilha 917. Oh, que da hora. E era um acampamento para jovens, era numa casa de retiro. E eu tinha muito uma questão de sentido da vida, assim, sabe? Por mais que eu estivesse na igreja, eu, inclusive, na adolescência, tive algumas tentativas de suicídio, um desejo de morte, uma tristeza muito profunda. E quando eu participei desse retiro, no sábado à noite, que eu sempre falo que o sábado à noite é o momento, né? Eu tive aquela experiência mesmo de Deus, que foi uma adoração ao Santíssimo, né? Então, tudo apagado. Na época, eu nem sei se fazem mais essa experiência hoje em dia, mas chamava baile no espírito, né? E aí você ia experimentar Deus nos 5 sentidos. E aí foi indo ali, olfato, aí tinha um incenso, tudo. Mas eu queria que chegasse logo na visão, porque eu falei, eu vou ver Deus, o que vai acontecer? E tudo escuro, tudo apagado. Aí quando eles pediram para abrir o olho, estava o Santíssimo ali. E ali eu me joguei no chão, né? Me prostrei e tive aquele encontro mesmo que eu falei assim, a minha vida, ela não é só uma sucessão de acontecimentos, né? Existe um sentido, Deus me ama e eu quero viver para esse Deus, né? E ali, acho que veio o meu encontro com Deus e já veio o meu chamado ministerial, né? Aquela loucura de eu preciso anunciar isso para outras pessoas, sabe? Mas que forte, né? Você vê o quanto que restaura, né? Porque uma jovem que todo o percurso que você teve, inclusive você falou, né, tentativa de suicídio e tudo, né, ali ser restaurada, fazer todo um caminho com o Nosso Senhor e a partir daquela experiência as coisas irem sendo colocadas no lugar dentro da sua vida, do seu coração e tudo, né? Sim. Mas tocando nesse assunto, porque hoje é uma realidade, jovens que passam pelo que você passou, e talvez hoje nós tenhamos até mais do que no tempo que você estava como jovem, né? Hoje é uma dura realidade que a gente vive e tudo, não é? E vamos lá, num tempo, numa realidade em que você chegava a pensar ali e tudo, né? Era algo interior, tipo, você chegava a conversar com alguma pessoa, você guardava para si. Como que sua mãe, seus pais encaravam essa realidade e tudo? Você chegava a dizer, olha, eu penso que minha vida não tem sentido com alguém, era algo seu. Como que era ali um pouco do entorno da realidade para acontecer isso, para chegar a acontecer isso? Eu não comentava com ninguém. Ninguém. E é o que eu te falei, eu acho que essa compreensão que a gente tem hoje em dia de saúde mental, isso eu estou falando de mais de 20 anos atrás, a gente não tinha, né? Então eu sofria muito calada. Eu tenho para mim de que realmente ali quem me sustentou foi o Senhor. Porque também acho que pelo fato dos meus pais serem mais velhos, se na época já não era falado e nós tínhamos pais que tinham idade para ser os meus avós, então qualquer tentativa que eu pudesse ter também de conversa, na época falar que ia no psicólogo, nossa, a pessoa não tá bem. Não, isso não é pra você. Hoje em dia, você falar que faz terapia é chique, né? Nossa, chique, ela cuida da saúde mental, isso. né? Então, eu realmente sofri muito. Tinha algumas pessoas, assim, Guto, que eu tenho um carinho muito grande no coração, que eu não falava necessariamente sobre as tentativas e tudo mais, mas de que eu trazia muito as minhas angústias, assim, sabe? Eu era uma menina que era muito alegre, mas que chorava muito. Então, o que salvou a minha vida muitas vezes era porque eu tinha literalmente para onde correr. Eu tenho uma família a quem eu devo muito, que se chama PH, Raquel,
Se vocês ouvirem isso, assim, eu tenho uma gratidão enorme por vocês, porque vocês me deram a vida, né? Literalmente. Eu tava em casa, às vezes, chorando muito, e eles moravam, sei lá, umas 10 quadras da minha casa, perto da igreja, e eu literalmente saía chorando, correndo até a casa deles, e era o lugar ali que aquela família católica me acolhia, e a mãe dele sempre fazia uma comidinha muito gostosa. E às vezes onde eu me distraía e eu recobrava força para, no meio daquela imaturidade e dor que eu sentia, eu ter força para continuar até que eu fizesse meu encontro com o Senhor e os anos fossem passando e eu conseguisse amadurecer e realmente tratar isso de forma terapêutica, com cura interior e tudo mais. Então, infelizmente, naquela época eu não tinha com quem contar, mas eu vejo que pela misericórdia de Deus, essas pessoas que me acolheram fizeram o que um psicólogo talvez faria, ou que talvez pais melhores instruídos fariam por mim, sabe? Quando você tem ali aquela experiência, qual o passo que você começou a dar? Já começa a servir no grupo? Rapaz. Porque quando queima, né, na alma, já era, não é? Já era desse jeito. Né? Sim. Eu venho de uma experiência que, assim, os servos são poucos, né? É verdade. Então, me lembro que eu me converti em outubro de 2006. Eu ia fazer 15 anos na época. 16 anos, Em janeiro, eu já estava coordenando meu grupo de jovens. Que maravilha. Foi o Ruá, que foi a base ali da minha evangelização e de eu servir em tudo. Era um tudo. grupo da comunidade, não? Não, era um grupo da RCC, da RCC, tá. que acontecia no salão da minha paróquia. Tá. E ali tava eu, e foi assim por anos, meia dúzia de gato pingado. Foi ali que eu comecei a pregar. Fiz a minha primeira pregação sobre o amor de Deus. Eu tenho o papel dela até hoje, sabia? É aquelas folhas de fichário, sabe? Do My Little Pony. My Little Pony. Minha primeira pregação. Então eu nunca tive My Little Pony, não. O meu era do He-Man. Ou do He-Man, não. Do Homem-Aranha. Do He-Man foi me entreguei. Né? Super-Homem, pronto. Super-Homem, Homem-Aranha. Vai lá. Mas foi tudo muito, muito rápido, né? E eu acho que foi o jeito que Deus teve ali de me envolver também, né? Então, logo me converti, logo comecei a coordenar meu grupo e comecei a pregar. E aí a renovação animadíssima, né? Ministério jovem, cada fim de semana estava num retiro diferente. Foi, assim, um encontro avassalador. Você sempre teve, assim, sempre essa facilidade de falar, de ser expansiva e conversar ali na sua adolescência, infância? Sempre foi assim? Desde criança. No meu jardim, eu já fui a oradora da turminha do jardim. Imagina. Tem foto. Eu com aqueles vestidão, sabe? Tem foto, tem um monte de coisa. Então, desde sempre, assim, acho que foi dom mesmo de Deus. Aí eu lia nas missas também. Na época, o salmista não era necessariamente quem cantava, tá, verdade, gente? Porque esse dom é do marido. Né? Mas sempre falei, assim. Aí eu acho que aos poucos eu fui me encontrando no ministério de pregação e depois com a comunicação. Sim. E estamos aí até hoje. Quando você se converteu ali 15 anos, você já tinha uma noção de pensar e escolher alguma coisa que eu vou ser da vida, ou até mesmo ser missionária já estava nos seus planos ali naquela época, não? Eu sempre fui muito intensa, Guto. Então, a primeira coisa que eu cogitei foi, inclusive, ser missionária da própria Pantocrator, né? Porque aconteceu assim... com Deus, tá? Não, mas você imagina aquela jovem, imagina eu com essa energia. Hoje eu já tô mais, né? Uma mulher casada e tal. Mas imagina, eu era... Sabe aquela garota Tasmania do retiro, que chega aí pulando e tem um momento de oração, chora e repousa? Era eu. Eu era o estereótipo daquela menina de retiro. Então, eu tinha muita energia. E eu acho que eu fiquei tão louca, assim, né, por Jesus, que eu ficava pensando, gente, eu não quero fazer outra coisa. Eu quero servir, eu quero ser missionária. Então, esse desejo de ser missionária, eu sinto que veio muito ali. E como eu tinha um exemplo já dessas pessoas que eram de novas comunidades, eu falava assim, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Né? Então, assim, eu lembro que eu participei de um retiro da Pantocrator em 2016. Em 2017, eu participei de um outro encontro 2006. Deles. Nossa, é verdade. 2006, olha, gente. 2006, não foi? Você falou? Foi 2006. Olha, caramba, eu tô velha, gente. 2006. 2006. Em 2007, eu participei de outro retiro. Aí deu um ano e eu falei assim, meu Deus, são 2 anos seguidos que eu participo do mesmo retiro, da mesma comunidade. Meu Deus, é isso. Discerni minha vocação. Nasci Pantocrator. E aí eu lembro que eu cheguei até a fazer um que eles chamavam de pré-vocacional. Então era assim, em janeiro ia começar o vocacional e eu fiz esse retiro em outubro. Eles falaram, de outubro a dezembro, você faz um caminho de aproximação da comunidade. Eu nem sei se eles ainda têm casa de missão em Santos, mas eu frequentava a casa de missão lá.
E aí eu comecei a me aproximar e tal. Então eu falava assim, gente, é isso, eu quero ser missionária. Então foi aí que começou. Logo eu vi que o carisma, né, não tinha nada a ver comigo. Eles são completamente da paz do Senhor, equilibrados ali. E eu chegava, e aí, galera? Completamente da paz. Né? Super assim, equilibrados, e eu ali. Então eu já vi que não era o meu lugar, mas a sementinha do querer ser missionária, viver uma vida consagrada, tipo assim, eu entendi que era aquilo que eu acredito que era chamada e que queria ser desde que eu me converti, assim, não tinha dúvida.